odds altas, hein? Mais de 2 aí para a vitória do Manchester Já dá United. para confiar nesse United? Já passa confiança? Não, acho que não. O Crystal Palace é um time chato, né? Sim. Premier League, né? Principal liga do futebol mundial, vamos falar do Manchester United, que será que agora vai? Deu uma melhorada aí, venceu os últimos 2 jogos e pega o Crystal Palace, 3, né? Os últimos 3, isso. Vamos colocar na tela as informações do confronto. Domingo, 11 da manhã, Manchester United e Crystal Palace lá no Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. 24ª rodada da Premier League, mano. Pois é, 24ª rodada e logo mais a gente vai ver a situação ainda que o Manchester United se encontra, tá? Dificilmente vai conseguir aí algo grande, talvez até belisque com uma vaguinha ali em Liga Europa ou Conference, mas ainda é complicada a situação do Manchester United. Vamos chamar o aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. O time que vem de 3 vitórias seguidas, né, de fato, deu uma melhorada, deu uma embalada, mas ainda não está a mil maravilhas, pelo contrário, está muito longe disso. A gente vê ali, ó, que o time está uma posição apenas à frente do Crystal Palace, é o 12º lugar, está na metade de baixo da Premier League, o United, 29 pontos marcados, o adversário da vez tem 27. Para a gente dar uma comparaçãozinha ali, ó, o Chelsea, que é o time que fecha o G6, né, que é relacionado a vagas em competições europeias, o Chelsea está 11 pontos à frente do Manchester United. É muita coisa, levando em consideração que a gente só tem mais 15 rodadas. Tem expectativa da Premier League ganhar uma vaga a mais na Liga dos Campeões, aí até o 7º iria para competição europeia. Ainda assim, né? Porque o 7º, que é o Bournemouth, também tem 40 pontos. Então muda muita coisa. Muda muita coisa pro United. Tem que fazer um segundo turno quase perfeito aí. E já começou, né? Já tivemos 5 rodadas aí. Então, realmente, acho que a chance do United ir para a Liga dos Campeões é vencer a Liga Europa. Acho que é mais fácil do que pelo campeonato inglês. Vamos para os confrontos recentes, né? O United aqui nos últimos jogos aí conseguiu vencer, né? Venceu o Glasgow Rangers pela Liga Europa 2-1, venceu o Fulham pela Premier League 1-0 e também pela Liga Europa venceu lá o Steaua Bucareste, né? 2-0, 3 vitórias seguidas, deu uma melhorada. Antes teve derrota pro Brighton, né? Aí vitória contra o Southampton, aí classificação contra o Arsenal, né? Na Copa da Inglaterra, empate contra o Liverpool. Acho que do Liverpool para cima foram resultados até aceitáveis, né? Tudo bem, teve a derrota para o Brighton, mas já é um recorte melhor, né, da temporada. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que, enfim, o Manchester United tendo aí 2 jogos seguidos sem sofrer gols também, tá? Que era absurdo o sistema defensivo, sofrendo gol em tudo que era jogo, até mesmo quando venceu o Southampton em casa, que é o Lanterna, né, o pior time aí da Premier League, ele acabou sofrendo gol, levou o gol do Glasgow em casa também, e aí, ó, ele vinha numa sequência, cara, era uma coisa surreal, eu acho que era coisa de 12, 15 jogos seguidos aqui. A última vez que ele não tinha levado tinha sido contra o Everton, lá em dezembro, tá? Ele teve uma sequência aí de mais de 10 jogos consecutivos levando gol. Deu uma melhoradinha aí, os Diabos Vermelhos. E vão enfrentar o Crystal Palace, Fabiano, o time lá do John Textor, né? Do Botafogo, que vem de uma derrota em casa para o Brentford por 2-1. E a parada do Crystal Palace aqui, velho, que eu gostaria de destacar negativa, né? Que as últimas vitórias que ele teve foram contra adversários da parte de baixo da tabela. A gente até vai ver uma sequência boa aí, uma quantidade interessante de vitórias nos últimos jogos, mas eu relativizaria um pouco. O West Ham é um time que está bem mal nessa temporada, né? Venceu por 2-0. Leicester, time da parte de baixo da tabela, também venceu por 2-0. Aqui, FA Cup, relativiza ainda mais. O Southampton, lanterna da competição, venceu por 2-1. Antes disso, quando a gente vê adversários um pouquinho mais complicados, por exemplo, ali contra o Arsenal, ele teve 2 derrotas seguidas. Venceu o Ipswich também, que é outro time da parte de baixo da tabela. E aí, por isso que ele deu até uma ascensão, porque o Crystal Palace no início do campeonato, ele estava brigando na parte de baixo da tabela, né? A gente via aí, ó, que antes ele tinha uma sequência de resultados negativos, mas o recordezinho mais recente foi até relativamente bom. Muito bem, mas marca gol em quase marcando todos gols, os jogos, né? Sim. O poder ofensivo funciona. Bom, momento Bet Nacional, na tela aí as odds para o confronto. Odds altas, hein? Mais de 2 aí para a vitória do Manchester United. Já dá para confiar nesse United? Já passa confiança? Não, acho que não. O Crystal Palace é um time chato, né? Sim. Assim, até teve a goleada contra o Arsenal, né? Que foi 5-1, mas empatou com o City. Tudo bem que era o City na fase aquele ruim, City, né? Mas é um time chatinho, assim, empatou com o Chelsea, por exemplo. Sim. Né? Um time que... E o United... A sequência do United também foi fácil, né? Glasgow, Steaua e... Tem que relativizar também. Fulham. E o Fulham é um jogo que ele também mal finalizou. O Fulham foi bem melhor naquele jogo. Então, acho que ainda não dá para dizer que o United passa voltou de falta, né? Pois é, cara, a odd é até interessante, né? Chama a atenção, 2.02, mas eu ainda não confio tanto assim no United. Se o empate no La Posta tivesse uma odd mais interessante, talvez a gente até poderia entrar numa discussão de valer a pena. Porém, uma cotação 1,46 para correr o risco de ficar no reembolso ainda, eu acho que não tem seu valor. Eu acabo preferindo aqui, de fato, ambas marcam. Oddzinha 1,67, ao meu ver, é muito boa. O United, por mais que ele venha de 2 jogos seguidos sem levar a gol, é um adversário chato, o Crystal Palace, é um time que marca muitos gols e que, como eu disse,
por mais que ele tenha enfrentado adversários fáceis, a gente tenha que relativizar, ele vem numa sequência boa, vem numa sequência aí interessante, pelo menos marcando gols. Ele vem de uma derrota em casa para o Brentford, mas deixou seu golzinho, e antes disso havia tido aí uma sequência boa de vitórias e numa sequência maravilhosa aí marcando gols. Então, ao meu ver, essa é a opção mais interessante para o confronto. Ambas marcam em Manchester United e Crystal Palace, só de 1,67. Muito bem, 50 aí no ambas marcam, United e Palace.